Fala pessoal, beleza? Na videoaula de hoje a gente vai aprender alguns comandos básicos no roteador da Huawei. Então vamos lá, depois da vinheta. Bom pessoal, já estamos aqui com o nosso roteador da Huawei iniciado. Eu montei um cenário aqui que vai servir de exemplo para a nossa próxima videoaula de endereçamento IP. Porém a gente vai utilizar esse roteador aqui para a gente ver os comandos básicos. Então eu já iniciei ele aqui. Fiz o acesso nele, Então, quando a gente abre o roteador, pessoal, a gente cai nessa interface aqui, Então, ele inicia e fica, com o nome da Huawei aqui entre chaves. Vou mostrar uma foto para vocês aqui. Essa aqui é a estrutura, do sistema operacional da Huawei, do VRP. Então, ela é uma estrutura de forma hierárquica. A gente começa, na User View, que a gente está aqui entre chaves, A gente dá um comando para ir para System View, que seria a parte de configuração, e da System View a gente tem opções que a gente consegue entrar na interface View. Então, por exemplo, para controlar, fazer acesso, configurações da interface, a gente tem a Protocol View, que é a configuração de protocolos como MPLS, BGP, OSPF, entre outros. Vou mostrar para vocês aqui, abrir o MikroTik. Se a gente ver certinho, no MikroTik basicamente é a mesma coisa, Então a gente tem o menu aqui à esquerda. Então, por exemplo, se a gente for vir em Firewall, a gente tem que clicar em IP e Firewall. A gente tem que abrir esse caminho aqui. Se a gente vir seguindo pelo terminal, seria a mesma coisa. Então a gente dá o comando IP, dá o comando Firewall. Então aqui a gente está dentro de Firewall, consegue dar os comandos. Basicamente, no da Huawei vai ser a mesma coisa. Então vamos começar aqui na User View, A gente tem alguns comandos que a gente dá direto aqui sem precisar entrar na interface de configuração. Então o primeiro comando aqui a gente vai exibir configurações da caixa, versão, uptime. Então a gente vai dar o comando display version. Então a gente vai dar o enter aqui, ele vai mostrar que é o VRP, versão 8. Esse roteador aqui é um NE40. Ele está em uptime agora em 25 minutos, que eu acabei de iniciar ele. Aí aqui, pessoal, a gente pode começar também, na User View, fazendo a configuração de hora. Então, eu vou dar um clock. Eu posso digitar o comando e dar uma interrogação para ver qual que são as minhas opções. Ou eu posso dar um tab para completar. Então, se ele já tiver a opção, somente uma opção, ele vai completar. Ou ele vai completar e eu vou ficar dando tab e ele vai trocando. Então, eu vou mostrando mais para frente para vocês isso aqui, como é que funciona. Então, clock, dei espaço. Se eu der interrogação, ele vai me mostrar as opções. Então, aqui eu quero configurar, nosso time zone. Então eu vou dar o time, dei o tab aqui, ele autocompletou, vou dar interrogação de novo, ele pede para mim definir um nome aqui, que será o nome da zona. Então eu posso colocar aqui São Paulo, Brasil, UTC. Eu gosto de utilizar o fuso horário, então eu vou colocar UTC-3, espaço interrogação de novo, ele vai colocar ADD mais ou menos, Então se nosso fuso horário é positivo ou negativo, o fuso horário de Brasília é -3, então a gente vai colocar menos e definir o fuso horário, que seria 3. Então vou dar o Enter. Se ele quebrar a linha sem nenhum erro, quer dizer que o comando foi aplicado. E agora eu vou acertar a hora. Se eu der um display, display é o comando para exibir, pessoal. Então a gente tem, o print, no MikroTik, na Huawei, na Cisco é o show, na Huawei é o display. Então se eu der um display clock, a gente vai ver que a hora que no caso já está configurada, Ele pegou automático e configurou, mas vamos supor que está errado. Então eu vou dar o comando clock date time, espaço interrogação, Então a gente coloca hora, minuto e segundo. Então, por exemplo, aqui são 20h55, então 20h55 00, espaço, interrogação de novo, formato do ano. Então é ano, mês e dias, É o formato do calendário americano, Então 2023, aí aqui seria março, eu coloquei 23. Aqui, pessoal, para apagar, se a gente der o backspace aqui, repara que não apaga. Então o comando para apagar aqui no NE40 será Ctrl E, Ctrl H ou Shift Backspace. Só o backspace não apaga. No final da aula aqui eu vou mostrar um macetinho que a gente consegue mudar, para a gente apagar com o backspace, mas por enquanto, quando a caixa inicia, é Shift Backspace ou Ctrl H.
Então aqui eu vou acessar a data, né? Então 28, dei o Enter, beleza. Agora eu posso dar o Display Clock, né? Para exibir a hora de novo. Beleza, então eu já mostrei para vocês, né? O autoajuda e o complete. Então aqui eu vou dar uma interrogação sem nada. Ele vai exibir para mim todas as possibilidades. Ó. Então vou dar um Enter aqui. Quando tem o comando more ali embaixo, quer dizer que está em todas as possibilidades. Então, por exemplo, eu vou colocar TE. Eu quero entrar em terminal. Se eu der uma interrogação, ele vai mostrar telnet e terminal. Se eu der o tab, ele vai completar com telnet. Se eu der o tab de novo, ele vai para o terminal. Então ele vai alterar. No da Cisco, quando tem uma ambiguidade aqui, no caso dos dois, o da Cisco ele dá a opção de erro, né? Que tem mais de um comando ambíguo. No Huawei, você pode ficar dando tab que ele vai trocando até chegar na opção que você quer. Beleza? Então beleza, pessoal, a gente está na System View, na User View, né? Agora a gente vai entrar no modo de configuração com o comando System View. Então você pode digitar somente o sys aqui, dar o tab, né? Entrei aqui na System View, para mim voltar eu dou o comando Kit. Se eu der o Kit, pode ver que eu volto para User View, então é User View entre chaves, a System View entre colchetes, e eu posso abreviar. Então se eu der só o comando sys aqui, se não tiver nenhum comando com ambiguidade, ele entra, seria como se fosse, né, o System View. E para mim sair, eu posso usar só o Q também de Kit. Então, ó, dei o Kit, sys, voltei para o modo de configuração. Aí aqui, pessoal, para a gente acessar uma interface, então a gente tem que dar o comando interface, espaço, da interrogação, ele mostra todos os tipos de interface que eu tenho. Então, Ethernet, Gigabit Ethernet, tem interface Loopback, interface túnel, bridge, etc. Tem inúmeras interfaces. Então vou dar um exemplo aqui, né? Vou acessar a interface Ethernet, posso colocar só Ether e dar o tab, né? Então, por exemplo, 1/0/0, Enter. Estou dentro da interface aqui, pessoal. Pode ver que aqui mudou, né? Então eu estava na System View, agora eu estou na Interface View. Então eu estou dentro da interface. Aqui eu posso aplicar um comando de configuração de IP, por exemplo, agora, que a gente vai ver na próxima aula. Porém, não vou mostrar ainda. Essa parte aqui é só para a gente ver os comandos básicos mesmo. Quero voltar para System View, né? Então quero sair da interface Ethernet que eu estou aqui. Vou usar o comando Kit de novo, posso abreviar. Voltei ali Huawei, né, para System View. Para me entrar numa visão de uma Protocol View, por exemplo. Então MPLS, OSPF. Vou dar o exemplo do SPF. Então comando OSPF, espaço, né? Se eu der uma interrogação, ele pede, né, um processo do SPF. Então SPF1. Se eu der um Enter, pode ver, né, que eu tô Huawei, OSPF1. Então eu tô dentro, né, da Protocol View do SPF. Vou voltar para trás de novo, né? Voltei aqui. Se vocês repararem aqui, pessoal, ficou, né, um asterisco aqui, que eu vou explicar daqui a pouco o que é. Então eu vou mostrar para vocês aqui como renomear o roteador agora. A gente tem o comando sysname aqui na interface na System View, né? Se eu rodar o comando sys, como eu já estou na System View, o autocomplete aqui vai ser sysname, que é para mim renomear o roteador. Então eu vou colocar ele como R1. Vou dar um Enter aqui, se vocês repararem, né? Ele continua Huawei, ele não mudou o nome. Por quê, pessoal? No VRP8 a gente tem que dar um comando, né, para aplicar. Então não basta somente a gente fazer as alterações, né? Como no VRP5, por exemplo, no switch, se eu estivesse usando um VRP5, né, desse sysname R1, ele já tinha trocado, né, esse nome aqui para R1. Porém, como eu estou usando aqui o VRP8, para mim aplicar isso aqui, eu tenho que usar o comando commit. Então se eu der o commit aqui, ele vai efetivar, né, as alterações que eu fiz. Aí após isso, o asterisco some, né, ele volta aqui pro assento do tio e ele já renomeia e aplica todas as configurações. Então no caso aqui eu não fiz nenhuma configuração, eu só renomeei, né? Então ele fez somente essa configuração. A gente tem um comando também que é o display this, um comando bastante útil que a gente usa, né, para mostrar a configuração na visão. Então, por exemplo, eu vou acessar aqui novamente a interface Ethernet 1/0/0. Vamos supor que eu fiz alguma configuração aqui, não lembro o que é, e eu quero ver somente, né, o que está dentro dessa interface. Então, se eu der o display this aqui dentro, ele vai me mostrar, né, tudo que tem aqui de configuração. Ó. Então, under shutdown, essa interface ela
não está em modo shutdown, né? Tem algumas configurações aqui que é padrão também da imagem, que depois a gente vai aprender a limpar isso aqui. Então, a gente não tem nenhuma configuração aqui. Se eu aplicasse nenhuma configuração, ela apareceria aqui. Então, eu vou colocar aqui, somente para mostrar para vocês, não precisa fazer, não tenta entender agora. A próxima aula eu vou explicar, né, a parte do endereçamento. Isso aqui é só para me mostrar. Então, eu vou colocar um IP aqui, comitar, né? Agora, se eu der o display this aqui, vocês podem ver aqui, ó, apareceu o comando aqui dentro do IP. Então, na próxima aula eu vou explicar sobre endereçamento IP. Isso aqui só foi um exemplo para mostrar para vocês como funciona o comando. Beleza, pessoal? E outra coisa, né? Eu dei o commit aqui, porém eu preciso salvar. Então, o que aconteceu? O commit aplica. Porém, a gente tem um comando, né, no Huawei, que é o comando save, que é o comando que realmente salva as configurações. Porque, por exemplo, isso aqui está rodando na configuração atual. Então, eu tenho um comando aqui no Huawei, né, que chama display. Se eu der só o CU aqui, dar o tab, é o display current configuration. O que é esse comando? Ele mostra todas as configurações atuais da caixa. Então, tudo é o que está rolando e o que eu acabei de fazer aqui, apliquei. Então, por exemplo, ó, se vocês virem que eu coloquei o IP, tá aqui, né? Se eu der o comando agora display saved configuration, vocês vão ver que não tem nada. Por quê? Porque eu não salvei ainda. Então, essas informações aqui, né, tá só no comando corrente, só na configuração corrente. Então, se eu desligar essa caixa, reiniciar, der um pico de energia aqui e reiniciar, eu perco tudo que eu fiz. Então, é indispensável, né, vocês dar um comando save aí, principalmente quando tiver a configuração, fazer uma parte da configuração, sempre dar o comando save. O comando save deve ser executado na user view. Então, vocês têm que estar aqui, né, entre as chaves. Vou voltar para System View. Se eu der o comando save aqui, você vai ver que vai dar erro. Não tem como aplicar o comando save aqui. No VRP8 eu tenho uma alternativa. Eu posso dar run save. Se eu aplicar o comando desse jeito, ele permite. Então, se eu der o enter aqui, ó, ele fala que as configurações, né, vão ser escritas no dispositivo. Pergunta, né, se eu tenho certeza que eu quero fazer isso. Então, Y para confirmar, N para negar. Vou salvar. Ele está configurando. Então, configurações salvas com sucesso. Agora, se meu roteador reiniciar, desligar num pico de energia, as configurações estão todas salvas. Tanto o run save quanto o save, né, aqui fora. Então, vou dar o save aqui. Ele pergunta, né, se eu quero sobrescrever ele sempre. Coloco o Y, dou enter. E as configurações estão salvas. Então, basicamente é isso aí, pessoal. Agora, vou passar um macetinho aqui, né, para vocês apagarem, né. Então, a gente vai vir aqui em cima na barra de tarefas, né, clicar em Change Settings, que a gente vai vir em Keyboard, né, no teclado, e aqui, ó, a configuração, né, da tecla Backspace, a gente vai colocar o Ctrl H. Então, o Backspace vai fazer a função do Ctrl H, que é a função de apagar. Então, se eu aplicar aqui, agora eu consigo, né, apagar aqui somente com o Backspace. Porém, toda vez que eu reiniciar esse roteador, né, fazer alguma coisa, colocar outro roteador novo, eu tenho que fazer essa opção aqui. Ou apagar, né, no Ctrl H ou no Shift Backspace. Beleza, pessoal? Então essa aula é isso, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima aula e um abraço.